Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online, Grupo Unieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, estamos novamente unidos pela Jovem Pan News Campinas. O sonho do Hexa adiado e daqui a 4 anos voltaremos a conversar sobre isso. Jogo duro, de marcação rigorosa, ocupação dos espaços com competência, somaram-se ao fato de que os cobradores de pênaltis croatas foram mais objetivos. Enquanto afogamos nossas tristezas de mais uma Copa do Mundo perdida, vamos conversar no Pan News Cidades de hoje com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, que vai nos posicionar sobre as inúmeras ações desenvolvidas para o transporte de Campinas. Eu falo também com o empresário e empreendedor da Zignet, Paulo Lofreda, que encomendou da Unicamp uma pesquisa sobre infrações de trânsito que assolam o país inteiro. Sem choro nem vela, o Pan News Cidades começa agora. E tenho dito palavra de honra. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com o Vinícius Riveretti, que é o presidente da INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. É uma honra recebê-lo no Pan News Cidades, Vinícius. Você que tem hoje como comandante da INDEC muita experiência em secretarias, inclusive na Secretaria de Transportes. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco hoje no Pan News Cidades. Prazer é todo meu, Thanos. Queria agradecer a você, a Jovem Pan, o Pan News, aí, um programa muito respeitado, agradecer essa oportunidade. Estou à disposição sua aí de qualquer tema para que a gente possa prestar contas do nosso trabalho aqui na cidade de Campinas. Bom, vou começar por essa operação, essa força-tarefa total que envolve Polícia Militar, Guarda Municipal, INDEC, CPFL, tantas outras instituições da cidade. Muito complexa a implementação de uma operação como essa para garantir a segurança da população nesse final de ano, não? Levou muito tempo para gerar toda essa energia para movimentar tanta gente, Vinícius? Na verdade, houve um grande planejamento coordenado pelo nosso prefeito Dário Saad, planejamento muito interessante, né? Nós vamos ter diversas ações aí no final do ano, né? Você sabe, principalmente no Natal, né? Já tivemos um evento do Natal, vamos ter mais alguns. E é um conjunto aí dos órgãos, né? Das instituições, a INDEC, a Guarda Municipal, a Polícia, como você disse, a própria Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos trabalhando aí, né, para trazer um Natal diferente para a população e também para o centro da cidade, né, para atrair as pessoas para o nosso centro, para que a gente possa melhorar cada vez mais a região central ali da cidade de Campinas.
Mas a região central é um desafio, não, Vinícius? Eu vou colocar você no tacho do pasteleiro, porque independente da boa vontade, inclusive do próprio prefeito, o centro da cidade precisa de um chacoalhão, não? Porque, como eu já disse, é um desafio, né? Você também encara assim? Com certeza, eu acredito que o prefeito está encarando essa questão do centro da cidade, né? A própria lei de incentivo, né, a própria revitalização da Campos Sales, outras revitalizações aí, requalificação, tem que tomar cuidado com o nome que a gente fala, porque às vezes a gente fala revitalização, as pessoas acham que a gente vai revitalizar o centro todo do dia para a noite, e não é assim que vai ser feito, né? O prefeito tem feito várias reuniões para tratar desse tema e eu acredito que nós vamos avançar bastante. Uma questão simples, mas que teve um impacto muito grande, que foi aqueles guarda-chuvas ali na 3 de maio. Nós vamos fazer a obra que começa em janeiro da Avenida Campos Sales, vai ficar uma avenida muito bonita, muito moderna, muito qualificada, mais segurança, mais iluminação, mais ordenamento ali com as bancas, os pontos de ônibus, levando mais segurança e também mais conforto ao usuário do transporte público, apenas uma faixa exclusiva. Temos uma revitalização também, uma outra avenida que o prefeito deve anunciar em breve, outras revitalizações que estamos planejando. Essa visita da Argentina trouxe muitas ideias para a gente, né? Estivemos lá há 15 dias atrás, eu, o prefeito, o secretário de Transportes, uma pessoa também da Secretaria de Planejamento, conhecendo o que foi feito, e começou há 15 anos atrás, eles começaram o trabalho de requalificar o centro ali de Buenos Aires e deu resultado, né? São ações simples que geram um resultado muito significativo e trazem de volta ali um ordenamento, um centro mais moderno, mais seguro para toda a cidade, para toda a população e para os usuários, principalmente, que utilizam o centro. Nós passamos por algumas crises, eu vou entrar agora no tacho do pasteleiro, mas vou começar a esquentar o óleo devagar para dar uma fritadinha no nosso presidente da INDEC. Você gosta de pastel, não gosta? Eu gosto, viu, Thanos? Gosto bastante, fica à vontade aí fazer qualquer tipo de pergunta. Nesse momento, o convidado no Pan News Cidades é o pastel, então ele vai para o óleo quente e a pergunta está relacionada a vários aspectos do transporte na cidade. A primeira é essa paralisação que os sindicatos estão fazendo, para das 4 às 6, prejudica a população. Como é que está essa história? Isso acaba agora? Chegaram a um acordo? Nós somos reféns dessa turma? Como é que você está encarando esse problema que eu sei que não é da sua alçada direta, mas enfim, prejudica também a imagem da cidade? Ô Thanos, você disse uma coisa que é interessante, não é da minha alçada, mas é como eu falo para todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho sobre vida pública, sobre gestão no poder público. Nós não seremos omissos, né? O transporte público é de responsabilidade da INDEC, o prefeito Dário não será omisso e não fomos omissos, né? Imediatamente após a primeira paralisação, nós acionamos o judiciário, conseguimos uma decisão importante do judiciário, né, penalizando o sindicato, né, por hora de paralisação, porque uma coisa é você ter uma greve, né, e outra coisa é você realmente paralisar, fechar a garagem e não deixar os ônibus sair. Isso é inadmissível e nós não seremos omissos. Agimos, mesmo assim eles descumpriram uma ordem judicial. Existe aí uma questão do sindicato que você conhece, eu não vou aqui entrar no mérito, né? O sindicato já tiveram diversos problemas no passado, brigas internas, enfim, hoje tem um sindicato eleito e eles estão em negociação com as concessionárias aí buscando um aumento de salário e outras demandas. Então é uma questão de diálogo, né? Eles estão dialogando. Eu acho que enquanto não existe, né, tanto um acordo ou uma possível greve, você não pode simplesmente paralisar o transporte apenas para fazer uma manifestação. Então, eu acredito que nós não teremos mais esse tipo de problema. Eles estão dialogando, continuam dialogando. Eu liguei pessoalmente para o presidente do sindicato, falei para ele que nós acionamos a justiça, que acionamos novamente. Eu estive conversando com o juiz da primeira vara, o Dr. Mauro, e falei, doutor Mauro, eles estão descumprindo a decisão judicial do senhor, então precisa ser feito algo a mais. Doutor Mauro deu uma decisão anteontem,
aumentando a multa e bloqueando a conta do sindicato já no valor de R$40 mil, tendo em vista as 2 paralisações que foram feitas, de 2 horas cada paralisação, 10 mil por hora, R$40 mil. Então, nós não seremos omissos, viu Thanos? E não vamos admitir esse tipo de coisa, porque atrapalha muito a operação do transporte e principalmente a vida de quem utiliza o ônibus. Não tem dúvida. Nós somos reféns, na verdade, né? A população é refém e precisa do transporte para chegar até o trabalho. Enfim, mas tendo essas ações, mexendo no bolso do sindicato, acho que melhora um pouquinho, agiliza um pouco a harmonia entre eles mesmos, né? Que se a briga é entre eles que se resolvam sem prejudicar a população. Mas, Vinícius, vamos esquentando o óleo do nosso tacho. E eu queria falar um pouquinho das multas. É algo sempre sensível, porque de um lado se fala que multas servem também para poupar vidas, e isso é certo, não há dúvida a respeito desse tipo de coisa, mas eu não sei se inibe ou se melhora a diminuição das infrações de trânsito. Nós temos uma pesquisa da Zignet, que é uma empresa particular, ela entra até no nosso programa hoje ainda, encomendada por ela para a Unicamp, onde se mostra que no estado de São Paulo, ou o estado de São Paulo, é o estado que mais multa no país, proporcionalmente perde para Santa Catarina, por incrível que pareça. Mas as multas, elas são utilizadas via de regra por todos os estados do país da mesma maneira, ou seja, não há advertências como ocorre nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber sobre a sua visão, porque fato é que multamos muito. Você não acha que deveríamos chegar pelo menos no ponto que os americanos chegaram, 2 advertências e na terceira a multa? Seria esse um processo mais pedagógico para orientar os infratores? O que você pensa dessa ação americana? Thanos, é um assunto bastante sensível, como você disse, é um assunto aí que a população muitas vezes não gosta, né? Ninguém gosta de receber uma multa, isso é óbvio, mas o que eu posso dizer para você, não dá para comparar, às vezes, outro país em que a cultura é diferente, né? Mas nós fizemos aqui, né, uma multa educativa, não sei se você se recorda, né? Em 4 radares ali na Avenida John Boy, foi uma campanha educativa, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, uma coisa inédita. Fizemos uma ação educativa em que as pessoas recebiam, eu não sei se você se recorda, a multa educativa antes de receber, né, de fato, né, a punição. Foi um resultado positivo, né, foi feito durante 20 dias, mas muitos carros passaram ali e receberam a multa educativa. Logo após nós medimos esses 4 radares, não adiantou muito a questão da multa educativa, que as pessoas continuaram cometendo infrações. O meu único receio, viu Thanos, e nós temos aumentado as campanhas educativas aqui na cidade de Campinas, porque eu acho que o nosso país tem solução e eu sempre vou prezar pela educação. Mas o que eu aprendi quando eu vim para a INDEC, uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui, é que todas as mortes no trânsito, Thanos, são evitáveis. Todas. Basta as pessoas respeitarem a sinalização. O meu receio é, diferente dos Estados Unidos, como você disse, que a multa educativa perca uma vida, né? Na multa educativa a gente fica 2 chances e você na multa educativa faz com que as pessoas percam a vida, porque é isso que eu aprendi aqui. Eu venho falando muito dessa questão das velocidades, né? As pessoas acham que é o Vinícius que limita a velocidade. Não sou eu que limita a velocidade, é o Código de Trânsito Brasileiro que limita 70 km por hora em determinadas vias, 60 km por hora em determinadas vias, 50 km por hora em determinadas vias. E o que eu aprendi, e não sou eu, é o mundo que vem falando. Inclusive, uma coisa importante a se dizer aqui, como foi falado dos Estados Unidos, o ex-prefeito de Nova York montou uma instituição, que é chamada instituição Bloomberg, que é do ex-prefeito de Nova York, para salvar vidas no mundo inteiro. E essa instituição, que escolheu 30 cidades no mundo, Thanos, 30 cidades no mundo, Campinas é uma delas, nós assinamos um convênio com a Bloomberg no ano passado. Essa instituição defende dentro dos pilares fiscalização, campanhas educativas, obras de geometria. Então, a própria instituição do ex-prefeito de Nova York, nos Estados Unidos,
Ela mesmo defende isso que eu estou te dizendo. E tudo isso que eu falo para você é com base em dados. Os dados dizem que se você bater a 40 km por hora, você vai ter um impacto menor. Pode ser que você não machuque a pessoa. Se você bater a 60, 90% de chance de um óbito. Ou seja, de 40 para 60 existe uma grande diferença. Nós fomos para Buenos Aires, a região central, sabe qual é a velocidade, Tano? Não. 20 km. Mas aí não dá para andar, né, Vinícius? Eu estou dizendo para você que foi uma questão cultural que as pessoas aprenderam. Claro. E lá, se você pesquisar, o índice de mortalidade caiu 80%. Eu acho que essa sua argumentação ela é importantíssima, nós temos que compreender, mas o trabalho pedagógico tem que continuar. Ele não pode ser eventual, viu, Vinícius? Não vai parar, nós vamos aumentar cada vez mais, estamos lançando campanhas atrás de campanhas de educação. Acabamos de lançar uma campanha Desacelera, né, mostrando para as pessoas que eu falei para você, que a 40 km por hora é uma coisa, a 50 é outra. Mas também nas escolas, né? Você tem feito trabalho nas escolas com as crianças, porque nós, os velhos, são ranhetas, mas criança muda o país, muda a vida, né? Estamos fazendo campanha nas escolas municipais, né, com as crianças, como você disse. Estamos levando a mini-cidade, estamos fazendo nessa campanha da John Boy do Lope Morte Zero. Nós trabalhamos em todas as escolas da região do Campo Grande, né, realmente para ensinar as crianças. Temos a mini-cidade aqui na INDEC. Pretendemos ampliar essa questão da minicidade aqui na cidade de Campinas, levar para outras regiões, que eu acho interessante. Você, com o próprio celular, você vai no QR Code e o agente de mobilidade ensina algumas coisas, fala algumas coisas, que as crianças é que vão aprender, né? Como você disse, elas que vão nos ensinar os pais. Eu concordo com você na questão educativa. A INDEC vem trabalhando muito nessa questão educativa, já é a 4ª ou 5ª campanha, nós não estamos fazendo uma campanha mensalmente. É o ano todo, aumentamos o orçamento para o ano que vem para as campanhas educativas. Por quê? A educação vai ajudar a salvar vidas, né? Colocamos os carros amassados na rua para chamar a atenção das pessoas, né? Então, assim, são coisas que realmente impactam para que as pessoas tenham ciência de que todas as mortes no trânsito são evitáveis. Eu venho falando uma coisa, dessa questão do desacelera. Quantas vezes você está dirigindo seu carro, passa um carro dentro da cidade do seu lado, correndo mais do que você. E te empurrando para fora da pista, né? E logo à frente você vê ele do seu lado. Por quê? Tem um semáforo. Então não adianta correr aqui dentro da cidade, né? Estamos fazendo um teste de forma dinâmica, de forma prática, que não importa a velocidade. Como nós estamos dentro de um trecho urbano, tem semáforo, às vezes tem congestionamento, você vai chegar no seu destino no mesmo tempo, mesmo a velocidade sendo mais baixa. Vinícius, nós estamos chegando no final do programa. Eu vi a sua alegria andando no BRT. Parece que um pedacinho já foi testado. E aí? Como é que fica o nosso BRT? Thanos, tá mais do que claro para toda a cidade. Eu posso falar isso de forma muito clara, de forma muito transparente, que o governo Dário vem dando prioridade ao transporte público, né? Nós estamos focados muito no transporte público. Fechamos o terminal central com catraca. O banheiro está totalmente reformado, um banheiro como na nossa casa, limpo, cheiroso, né? Agora as pessoas, depois de 36 anos, Thanos, vão ter condições de usar um banheiro com dignidade, né? Então, assim, nós estamos dando prioridade ao sistema do transporte, revitalizando os terminais, levando abrigo de ônibus aonde nunca teve, né? Nas regiões mais afastadas, aquele abrigo com cobertura, com banco, melhorando a operação. É claro que falta muito ainda para ficar maravilhoso, mas estamos cada dia trabalhando mais para melhorar, levando tecnologia e inovação. E o BRT, nós não vamos esperar a obra acabar em si, nós estamos operando. Começamos a operar o corredor Campo Grande. É algo incrível, né? As pessoas, você pode ir lá, peço que você vá lá, eu continuo à sua disposição aqui. Qualquer demanda que surgir aí na Jovem Pan, você pode me ligar na hora que eu entro ao vivo, respondo. Eu peço que as pessoas vão até o BRT conhecer. Todas as pessoas, a grande maioria, tem elogiado a operação do BRT. Por quê? Porque é qualidade de vida, é eficiência, é 30 minutos, né, do centro até aqui, com qualidade, com dignidade. Então, é claro que ainda não está funcionando a operação total, né, é um projeto piloto,
Vamos ampliar, começar a usar mais estações. Estamos usando só 3 estações e 2 terminais. Vamos ampliar ainda esse ano, no começo de janeiro também, mais estações do corredor Campo Grande. Ano que vem já começar a operar de alguma forma o corredor Ouro Verde. Não vamos esperar a obra acabar. E como eu disse para você, qualidade de vida, eficiência. Você pode perguntar para quem está utilizando a linha Expressa 20 do BRD, que está sentindo muita diferença. Ok, tivemos o privilégio, a honra. Olha, eu gosto do Vinícius Riveretti porque ele é um jovem empenhado, ele é um jovem que tem transparência no que faz, nas suas ações, e é por isso que eu fiz questão de recebê-lo aqui no Pan News Cidades. Vinícius, muito obrigado. E olha, quando aparecer demanda no Pan News Campinas, que é o programa diário, vou fazer o que você disse aí, hein? Vamos ligar para você na hora da crítica da população. Eu estou à sua disposição. Quem escolheu estar no serviço público, escolheu isso e não pode fugir do problema, não. É sua obrigação fazer isso. Muito obrigado mais uma vez a você, a Jovem Pan. Grande abraço, Vinícius. Um abraço, Thanos. Tchau, tchau. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com Paulo Lofreda, administrador de empresas, empresário com negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Ele que tem residência em Orlando, na Flórida, é sócio fundador da Zignet, empresa de meios de pagamentos que atua no mercado brasileiro. Paulo Lofreda, nossa audiência conhece você. Aliás, você que gentilmente nos fornece lá dos Estados Unidos atualizações sobre clima, economia, enfim. Você é uma espécie de repórter colaborador do Pan News Cidades. É muito bom tê-lo hoje conosco, viu, Paulo? Oi, Thanos. É um prazer falar com você novamente e eu tenho sempre muito prazer em atendê-lo sempre que for necessário. Paulo, a Unicamp e a Zignet fizeram uma parceria muito interessante analisando as infrações no trânsito. Como é que foi essa parceria? Bom, a Zignet ela se especializou nos últimos 4 anos em prestar serviço para o motorista. E um dos serviços que nós passamos a prestar agora é criar o Censo Nacional de Trânsito juntamente com a Stat Unicamp. Então foi uma parceria que nós contratamos o serviço da Unicamp para que ela pudesse cruzar os dados oficiais dos principais órgãos de trânsito, como Senatran, IBGE, Detrans, e em uma única ferramenta a gente conseguiu desenvolver todas as informações referentes a trânsito no Brasil. É uma ferramenta que vai ser atualizada a cada ano. Agora em janeiro novamente nós já estaremos atualizando para finalizar o ano de 2022. Nesse primeiro momento nós fizemos de junho de 2021 a julho de 2022 e é uma ferramenta gratuita ao público e já está disponível para as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre o trânsito brasileiro. Principalmente o nosso objetivo é criar uma conscientização sobre a educação no trânsito, que é muito importante para que todos, além de respeitar as pessoas que trafegam no dia a dia, também ter uma garantia de segurança da própria vida. Agora, o trânsito brasileiro é caótico. Ele se compara ao trânsito americano. Você que dirige, você prefere guiar aqui ou lá nos Estados Unidos, Paulo? Olha, o trânsito em São Paulo, por exemplo, os grandes centros, eles são realmente muito difíceis no Brasil e o grande problema aqui não é nem o trânsito, é a falta de responsabilidade dos motoristas. Nos Estados Unidos, na grande maioria das cidades, você tem ruas amplas, freeways, que você pode se deslocar mais rapidamente, mas todo motorista lá ele tem um pouco mais de consciência em relação à velocidade, a respeitar as leis do trânsito. E, infelizmente, no Brasil, ainda muitas pessoas não respeitam as leis do trânsito. Agora, existem cidades nos Estados Unidos, como Miami, por exemplo, Nova York, que é muito difícil você dirigir também, porque pela quantidade de veículos que trafegam nas ruas. Mas mesmo com essa quantidade de veículos, você vê um número de acidentes infinitamente menor do que o que acontece nas grandes cidades do Brasil. Esse estudo da Unicamp revela o quê? Revela a qualidade do motorista brasileiro? Quem guia melhor, o homem ou a mulher no país? É
um estudo que ele demonstra aí a quantidade de multas aplicadas. Por exemplo, nós temos uma das pesquisas que foram feitas, é o dia da semana que tem mais multas que são aplicadas. Por exemplo, que constatou-se que sexta e sábado são os dias onde os motoristas recebem mais autuações, e principalmente por conta das pessoas já no final de dia irem para fazerem happy hour, baladas, essas coisas, e acabam bebendo e saindo, dirigindo no trânsito. Em relação a homem e mulher, a gente tem uma pesquisa também que demonstra que as mulheres são mais atentas que os homens. Então, analisando aí a quantidade de acidentes, a mulher sofre muito menos acidentes do que os homens, principalmente na questão da colisão traseira. Então, elas são mais atentas ao dirigir, e o homem geralmente se preocupa até com a questão do celular. Hoje, muita gente utilizando o celular nas ruas, acaba tendo alguns acidentes aí um pouco mais graves por conta disso. E basicamente é uma pesquisa onde você tem diversas possibilidades de entender como funciona o trânsito brasileiro. Você tem as multas mais frequentes, tem o total de multas aplicadas no Brasil, total de veículos transitando por categoria. As multas também podem ser, você pode fazer a pesquisa na plataforma por multas, por tipo de multa, por faixa etária, por sexo, ou seja, é um estudo amplo que foi feito, e tudo isso consta no Censo Nacional de Trânsito, que é essa ferramenta que a Unicamp preparou. Agora, por que a Zignet fez essa parceria com a Unicamp, Paulo Lofreda? Bom, primeiro que a Unicamp é uma das universidades mais respeitadas no Brasil, principalmente nessa questão de pesquisa. E segundo que a Zignet ela se preocupa também em fazer um trabalho social para as pessoas, porque apesar de nós trabalharmos com parcelamento de débitos veiculares, nosso interesse é que cada vez mais reduza a quantidade de acidentes nas ruas. Então o objetivo é realmente fazer uma conscientização, e que as pessoas obviamente continuarão a ser autuadas, mas que elas tenham a consciência de que tem que respeitar o trânsito, e só com respeito e conscientização que a gente vai ter um trânsito melhor. Nessa pesquisa, o tipo de automóvel também interfere na infração, não? Pessoas com carros mais potentes, menos potentes, isso foi detectado, Paulo? Sim, por veículo em capacidade de potência não, mas nós temos aqui uma pesquisa que mostra o tipo de veículo. Por exemplo, o veículo de passeio, obviamente por ter uma quantidade maior, é aquele que tem uma quantidade grande aí de multas, né? Agora, nós temos, por exemplo, as motocicletas são responsáveis por 23% dos acidentes que acontecem no país, e os utilitários 10%, enquanto os veículos, de maneira geral, representam 60% do total das multas de acidentes. Então, apesar da quantidade de motocicletas ser inferior, eles têm um índice alto de acidentes, por conta, talvez, até da forma que os motociclistas dirigem, principalmente nos grandes centros, né? Essa é uma das formas que a gente fez a pesquisa. A Zignet é uma empresa de grande abrangência no país, não é? Outros estados também foram pesquisados? Sim, a pesquisa está disponível para o Brasil inteiro. Você pode acessar lá o estado que você quer fazer a pesquisa, a cidade, e a gente tem, por exemplo, aí por multas, a quantidade de multas, os estados que aplicam mais multas. Hoje nós temos em primeiro lugar São Paulo, com 17 milhões de multas por ano, Minas Gerais em segundo com 4 milhões, Goiás em terceiro com 3 milhões e 200, Paraná em quarto com 3,100 e Santa Catarina com 2 milhões e 700. Então, se você vê a quantidade aí, é uma quantidade grande, principalmente proporcionalmente à população. Santa Catarina é um estado que não tem a população não é tão grande, mas a quantidade de multas é bem expressiva. Já o Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que tem uma população bem acentuada, mas o governo estadual já há 4 anos, eles vêm segurando a quantidade de multas que encaminham para os usuários por conta da pandemia. Então, esse reflexo aí do resultado das multas fica um pouco maquiado, porque as pessoas ainda não receberam as multas que foram aplicadas nos últimos 3 anos, principalmente desde a entrada da pandemia.
Então, na hora que vierem essas multas, aí, obviamente, o Rio de Janeiro será um estado que será muito afetado. Bom, quem quiser ter acesso a essa pesquisa, como é que deve proceder, Paulo? Só acessar o site da Zignet, é zignet.com.br, e lá você vai ver estudo sobre trânsito, e é uma plataforma bem ampla, onde você vai ter todas as informações sobre o trânsito no Brasil, feita pela Unicamp Stat Júnior. Muito bacana, né? Esse tipo de trabalho é interessante porque a gente sempre se pergunta, né? Será que multas resolvem o problema da infração de trânsito? Né? Essa é uma pergunta que eu não sei se você fez. A multa é pedagógica? Eu vou fazer lá para você, para nós encerrarmos nossa conversa de hoje. Ô, Thanos, eu acho que eu vou te dar um exemplo lá dos Estados Unidos. A primeira e a segunda parada de um guarda aí, geralmente ele te dá simplesmente uma advertência informando que você cometeu uma infração, geralmente não grave, uma infração de média para baixo. Ele te dá simplesmente uma advertência e só vai aplicar multa na terceira parada que ele fizer com você, na terceira autuação que houver no seu veículo. E isso lá tem dado muito resultado, porque as advertências, apesar de não serem cobrados valores financeiros, elas servem como, vamos dizer assim, até um puxão de orelha para o motorista, e as pessoas acabam seguindo as regras e reduz bastante as multas. Agora, infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda não se conscientizaram que o trânsito, você tem uma arma nas mãos. Então, é muito importante que a pessoa que não cumpra as leis, ela seja penalizada. Mas eu acredito que a tendência no Brasil é que também se faça da mesma maneira. Se você faça primeiro uma educação, dando alguma penalidade mais branda, para na sequência, sim, você aplicar uma multa cobrando as taxas aí que as pessoas, que os governos cobram. Porque, infelizmente, não existe outra forma do brasileiro ser educado se não for pesando no bolso. É a minha opinião. Quando pesa no bolso não tem jeito. Eu conversei com Paulo Lofreda, ele que é um dos fundadores da Zignet, esta empresa que hoje presta muito serviço, principalmente para você que tem infrações e mais infrações no trânsito, né? A Zignet parcela para você esses débitos. Entre lá no site da Zignet, que é o zignet.com.br. Paulo, grande abraço. Quando voltar para cá, volta aqui no Pan News Cidades, tá bom? Muito obrigado, Thanos. Foi um grande prazer falar com você mais uma vez e espero ter outras oportunidades. Um abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos. O Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Jovem Pan News Campinas.